sempre inserindo nossa porção de espiritualidade no nosso dia a dia, para que assim permaneça, né? Seja uma boa semente plantada. Vamos ouvir o Carlos, então, né? O que eu pretendo falar agora com vocês, né, é uma reflexão, não que às vezes a gente faz uma reflexão do nosso chamado e do chamado que houve no início dos primeiros cristãos, como a gente sabe o desfecho da história, dá a impressão que tudo já aconteceu do dia para a noite, né? Mas eu quero focar bem no momento do chamado, né? Bem no momento inicial que se ouviu a voz, né? E o que essas pessoas acabaram respondendo, né? Então, o relacionamento com Deus e o seu chamado e a resposta dessas pessoas e a nossa resposta, né? Quando o Moacir hoje nos trouxe sobre ouvir a voz do pastor, né? E essa voz nós seguirmos, né? E uma das coisas que ele falou, né? Que eu anotei aqui é o seguinte, né? O quanto eu ouço a voz do pastor, né? O quanto nós ouvimos, o quanto nós damos atenção, né? Para a voz do pastor. Quando damos ouvidos à voz de Deus, né, através do Espírito Santo, nós o recebemos em nosso coração. A partir daí, nós iniciamos um relacionamento mais de perto com Deus. Pelo Espírito Santo, né, Deus começa a trabalhar o nosso interior, ele começa a trabalhar, né, a nossa vida e vai nos conduzindo em sua vontade e vai nos levando, né, em direção ao seu plano, aquilo que ele tem para as nossas vidas. Muitas das vezes nós criamos uma ideia de que Deus vai se revelar o seu plano, tudo de uma vez. E não foi assim no início com os primeiros cristãos, com os primeiros, aqueles que o Senhor chamou, e com certeza também não é conosco, né? Deus vai se dando a revelar à medida que nós vamos nos relacionando com Ele, à medida que nós vamos interagindo com a sua vontade. Então, eu quero citar alguns exemplos, né, desse início de relacionamento de alguns homens, né, e qual foi a proposta, né, que eles receberam, né, e que isso nos ajude na nossa reflexão. Então, lá em Mateus, capítulo 1, do versículo 20 ao 24, diz assim: enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, pelo intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Olha que interessante, o início de um propósito, o início de um chamado, o início de um relacionamento, né? Então, Deus vem até José, fala com ele, né? O anjo fala com ele em sonho, mostra-lhe o primeiro propósito, né? Falando que ela teria um filho, ele seria chamado, né, de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ou seja, nesse exato momento, José não tinha toda a dimensão de quem seria Jesus,
mas ele ele se despertou para aquele chamado, ele se despertou para aquilo que Deus estava falando com ele nesse início de relacionamento, né? E seguiu, ouviu a voz e seguiu. Aí no capítulo 2, no versículo 14, 15 e 23, fala assim: dispondo-se ele, José, né, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Olha que coisa interessante, você vê, nós podemos ver aqui, né? A voz de Deus, o relacionamento com Deus. Ele foi para o Egito, ficou lá um tempo, se cumpriu a palavra de Deus, né, do profeta que dizia que Jesus seria chamado do Egito, né? Aí ele ouve a voz novamente e retorna, né, conforme Deus o havia falado com ele, conforme Deus estava se relacionando com José, José estava respondendo a esse relacionamento e fazendo aquilo que Deus havia colocado para ele, a sua vontade e o que era para fazer. Num outro exemplo, né, aí agora João Batista, em Mateus 3, no versículo 1 a 3 e o 17, fala assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque esse é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em que me comprazo. Percebemos, irmãos, que aqui no início do Novo Testamento, no início dos primeiros irmãos aí, né, no início de João Batista, ele está exatamente cumprindo aquilo que o velho, né, aquilo que foi dito pelo profeta Isaías, né? Ele estava dentro do chamado dele, né, fazendo, ele era a voz, né, que Isaías havia profetizado, havia colocado que haveria uma voz que iria clamar e que iria preparar o caminho do Senhor. E é exatamente isso que João faz nos seus dias, né? É interessante que muitas das coisas que aconteceram com Jesus também foram depois da morte de João, né? Mas ele viu tudo aquilo que iria acontecer e se lançou no seu chamado, né? Porque ele apontou para a presença do reino dos céus através de Jesus naqueles dias. E é interessante que Deus vem com isto, né? Somando essa atitude de João, onde o próprio Deus fala, né? Este é o meu filho, ou seja, né, a própria voz de Deus apontando para Jesus naqueles dias, né, em que me compraz, ou seja, ficou marcado, né, naqueles dias, né, para João, que Jesus, o Emanuel, Deus conosco, já estava entre os homens, né, e iria começar a sua missão. E um outro texto, né, aí em Mateus também, capítulo 4, fala assim, do versículo 14:
para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulão, terra de Naphtali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Existe um chamado, irmãos, para nós nesses dias. Um chamado para o relacionamento com Deus e sua vontade. Através do Espírito Santo, nós vamos viver esse relacionamento. Nós vamos nos relacionar com o Pai. E qual é a nossa resposta? A nossa resposta de imediato, né? O que nós vamos responder ao Senhor? Nós possamos refletir nisso, nessa voz do pastor que está nos chamando, falando conosco, né? Qual é a nossa resposta? Vejamos que primeiro foram chamados para ir a Jesus, então se tornariam pescadores. Vinde após mim, né? Vinde a mim, né? E eu vos farei pescadores de homens. Então, a primeira coisa, irmãos, nós somos chamados a ir a Jesus. E, indo a Ele, ao seu chamado, Ele vai direcionar aquilo que nós devemos fazer. E certamente, como Jesus usou uma linguagem direta com aqueles pescadores, né? Jesus também hoje vai usar com você, comigo, com todos hoje, uma linguagem bem direta, que nós saberemos entender o seu chamado e aquilo que ele mesmo tem como plano para as nossas vidas. O que é que estamos ouvindo hoje em nosso chamado pelo próprio Senhor Jesus? Que Deus nos abençoe e nos dê ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja nesses dias. Fiquemos fortemente gravados no nosso coração que Deus fala, né? E nós precisamos ter ouvidos para ouvir. Então, com isso, fiquemos atentos e aproveitemos o resto do dia atento ao Senhor, que pode falar de diversas formas, de diversas maneiras. E, se Deus quiser, nos encontramos novamente às 18 horas, né? Então, quem tem seus compromissos, quem está na sua mesa de trabalho aí, fique à vontade para continuar seu labor. E quem quiser gastar mais uns minutos aqui também para conversas outras, esteja à vontade, tá, gente? E com Deus, Deus abençoe, até às 18.